Olá! Começa agora mais o Espaço Comunidade, um programa produzido pelos alunos de Comunicação Social da Universidade de Guarulhos. No programa de hoje, você confere um bate-papo com o docente da UNG e psicólogo Cândido Scheck sobre uma pesquisa que fala que a chance de um filho de pais obesos sofrer do mesmo problema. Uma dica do docente do curso de fisioterapia da UNG, Alexandre Ribeiro, sobre aquecimento pré-exercício. Você confere quais são os exercícios mais indicados e que benefício trazem. E também temos a nossa agenda cultural com atrações culturais que acontecem na Grande São Paulo, nesse mês de agosto. Não saia daí, o Espaço Comunidade começa agora! A dica do dia hoje é falar sobre elasticidade e flexibilidade. Para aqueles indivíduos que praticam algum tipo de atividade física que necessita de uma flexibilidade, de uma elasticidade muscular. Por exemplo, os bailarinos. Para quem pratica dança, para quem pratica balé contemporâneo ou clássico, a execução de alguns movimentos pertinentes da dança exige uma flexibilidade e uma elasticidade muscular muito grande. Para esses indivíduos, os exercícios de alongamento não necessitam e não devem serem feitos imediatamente antes da dança, mas eles devem estar incluídos dentro do treinamento normal que esses indivíduos realizam semanalmente. Então, se é necessário elasticidade muscular, flexibilidade articular, os alongamentos devem estar serem prescritos dentro do treinamento esportivo desses indivíduos. Só não devem ser feitos imediatamente antes da atividade física ou da atividade artística que esse indivíduo, que esse atleta ou que esse praticante de atividade física realiza. Confira agora a agenda cultural para o mês de agosto. A Oca, que é um espaço expositivo localizado dentro do Parque Ibirapuera, em São Paulo, recebe até o dia 24 de agosto a maior exposição sobre civilização dos maias. A visita conta com espaço interativo, linha do tempo e eixos temáticos. A exposição fica aberta de terça a domingo, das 9 às 17 horas. A entrada é franca. Do dia 2 a 17 de agosto, a Secretaria de Cultura de Guarulhos realiza no Teatro Adamastor Centro o Encontro de Dança de Guarulhos, que identifica e divulga manifestações cênicas relativas à linguagem da dança, promovendo intercâmbio entre artistas e a comunidade. Os encontros acontecem às sextas, sábados e domingos, a partir das 13 horas. A entrada é franca. Dia 16, das 8 às 17 horas, acontece na Biblioteca Maestro César Testai um sábado de lazer, com feira de troca de livros, oficina de reciclagem e brincadeiras tradicionais. A entrada é franca. Não perca, no próximo bloco, a entrevista com José Cândido Scheck, docente da UNG e psicólogo, sobre a obesidade infantil e qual a chance de um filho de pais obesos sofrer do mesmo problema e por que isso acontece. Não saia daí, o Espaço Comunidade volta já! O que você busca numa universidade? Mensalidades acessíveis? Já sei, boa localização. Melhor ainda, tradição de ensino e boa infraestrutura. Mas que tal uma universidade que reúna tudo isso e muito mais? Uma universidade completa. A UNG é a melhor instituição particular de Guarulhos e Alto Tietê. Ela oferece mais de 50 opções de carreiras em unidades pertinho de você. Faça já a universidade que faz mais pela sua carreira. Vem pra UNG! Olá, estamos de volta com o Espaço Comunidade. Hoje o assunto é sério. Os índices de sobrepeso da obesidade infantil no Brasil triplicaram nas últimas 3 décadas. Os fatores hereditários envolvidos na obesidade e no sobrepeso ainda não são totalmente compreendidos pela medicina e também não determinam que exista um componente genético para a obesidade.
Mas alguns especialistas em saúde garantem que a chance dos filhos de pais obesos sofrerem do mesmo problema pode chegar a 80%. Diante de tantas opções gostosas, fica cada vez mais difícil optar por alimentos saudáveis. E as consequências dessas opções não têm vindo apenas para os adultos. Segundo o IBGE, 1 em cada 3 crianças com idade entre 5 e 9 anos está acima do peso no Brasil. A substituição das refeições principais por lanches e o consumo excessivo de alimentos industrializados e calóricos são uma das principais causas da obesidade infantil. E também o fato de filhos de pais obesos terem 80% de chance de sofrer do mesmo problema. Quando só um dos pais sofre de obesidade, a chance do filho ser obeso cai para 50%. Agora, se os pais têm peso normal, a probabilidade de seus filhos tornarem-se obesos é menor que 10%. O assunto sobre obesidade é muito grave. Ainda mais que as famílias têm mais acesso a fast foods, comidas rápidas e comidas congeladas, fazem com que elas percam o costume de ter uma alimentação saudável. E para falar um pouco sobre isso, estamos com o docente da UNG e psicólogo José Cândido Scheck. Tudo bom, professor? Tudo bem. Com essa onda da obesidade, gostaria que você comentasse o que é obesidade. A obesidade, vamos dizer assim, que a pessoa ela tem um gasto calórico além daquilo que ela consome. Então, ela consome mais calorias e gasta menos caloria. Vamos dizer assim que a gente tem basicamente 2 tipos de obesidade. A obesidade é endógena e a exógena, né? A endógena, que seria uma doença, seria só investigar qual a doença que a pessoa tem e fazer o tratamento. E agora, que é mais comum, que aumenta mais, é a obesidade exógena. Então, que está relacionado com o ambiente que a pessoa vive. Então, nesse ambiente que a pessoa vive, então, se a oferta de calorias está além do que ela gasta, com certeza ela vai engordar. Então, quando se fala em família, quando se fala sobre os pais, então, se o pai ele já é obeso, então é sinal ou ele tem algum problema, doença, não é isso? E se ele não tem, é o jeito que ele aprendeu. E esse jeito que ele aprendeu é o jeito que ele vai ensinar o filho. Da mesma forma que uma mãe ensina uma criança a vestir uma roupa, ela vai ensinar a criança a comer também. E se ela come de um determinado jeito, ela acha que aquele jeito é o correto, em relação à seleção dos alimentos, à quantidade do alimento. E daí, com certeza, a criança vai engordar. E no caso, se for uma doença da tireoide, por exemplo, essa doença passa a ser genética também para o filho? Vamos dizer assim, se tem uma doença, que a ciência ela não tem muitas pesquisas relacionadas a esses fatores genéticos, não é isso? Ainda tem algumas coisas que são ainda debatidas. Mas quando é uma doença mais grave um pouco, então é claro que isso também pode passar para o filho. Mas o que se tem visto hoje, a quantidade é bem maior em termos exógenos, né? Que são a aprendizagem. Essa parte endócrina, essas outras causas, geralmente são menos debatidas. E essa questão da obesidade vem crescendo nas últimas 3 décadas, como a gente tinha comentado antes, que antigamente não tinha isso, né? Das pessoas essa quantidade de pessoas estarem obesas. Você acha que daqui uns 5, 10 anos, mais ou menos, você acha que pode aumentar esse número ou pode até diminuir? Rafael, vamos pensar assim, ó. Imagina, antigamente você não tinha celular, você não tinha computador, você não tinha nada. O que as crianças faziam? Então elas tomavam o café da manhã, ou elas iam para a escola, ou ia ficar no quintal brincando. Então ela tinha um espaço maior para correr, para brincar. Então muitas brincadeiras que existiam há uns 50 anos atrás, hoje não existe mais. A alimentação era uma alimentação natural. Imagina se uma criança tomava um café da manhã com a mãe lá, com os familiares, e daqui a pouco ela ia correr no meio do mato. E lá ela podia comer gabiroba, algumas coisas que ela pegava no mato lá, coisas naturais. E como também o alimento, de certa forma, para a classe média e baixa era caro, então a mãe ela limitava a quantidade. Então ela que fazia o prato da criança, não é isso? O prato de todos, e ela limitava. E geralmente não se repetia, era raro repetir. Então, o que ocorre? Então, você tem um alimento que ele é controlado ali para a criança, através dos pais. Você tem um alimento totalmente natural, não é isso? Não existia fast food como se tem hoje, essas coisas todas. Um casal para almoçar fora de casa tinha que ter dinheiro, que era muito caro. Então, raramente alguém comia fora, só as pessoas mais abastadas. Então, quando trabalhava, então geralmente você não comia. Se não tinha aquilo, não tinha nada. Então, você levava a sua marmita. E essa marmita é aquela mesma comida que você comia em casa. Então, em função dessa mudança, primeiro, em relação ao hábito alimentar relacionado com
um alimento mais natural que se comia. E hoje o alimento é muito mais industrializado, com mais calorias. É importante uma alimentação saudável ou uma alimentação um pouco mais calórica para o desenvolvimento do filho nos primeiros meses? Então, vamos dizer assim, a gente tem todos os mecanismos necessários para ter uma boa alimentação. Nós temos excelentes nutricionistas, excelentes professores de educação física, não é isso? E endocrinologistas. Então, nós temos todo um corpo técnico aí excelente que pode ajudar. Agora, o problema está em como colocar em prática essas coisas. Por que é difícil colocar em prática? Como você falou, se os pais têm uma alimentação incorreta, é isso que eles estão ensinando para os filhos, estão dando um modelo para os filhos de como se alimentar. E as crianças, elas vivem em função lá dos pais. Elas não têm muita escolha. Aquilo que o pai come é aquilo que ela vai comer. E no caso, mesmo os pais comendo um alimento saudável, comendo salada, verdura, e a criança não querer comer, vê o exemplo, mas não tem interesse em comer, você acha que isso seria mais a educação do pai ou seria querer forçar mesmo a criança a comer? Você acha que os pais estão cedendo um pouco mais nessa alimentação das crianças? Vamos dizer, se um pai vai ensinar, por exemplo, uma criança, um exemplo, né, que é comum, que a gente fala assim, em termos de adquirir um esquema cognitivo. O que seria um esquema cognitivo? É como se fosse uma pastinha, um arquivo do computador, que você vai repetir muitas vezes uma atividade e essa atividade fica gravada lá. Depois que você repetir muitas vezes, então ele fica mais ou menos automático. Então, da mesma forma, né, um exemplo que a gente sempre dá, que é mais comum, suponha que uma mãe ensina a criança a escovar o dente nessa posição aqui horizontal. E a mãe faz isso muitas e muitas vezes. Suponha que a mãe vai lá, pega na mão da criança, coloca a pasta, vai ensinando ela, dando instrução. Mas para a criança aprender, ela tem que fazer repetições. E ela vai, faz uma vez, 2 vezes, e vai fazer ela mais de 1000 vezes. Depois que ela fez mais de 1000 vezes, então isso passou a ser automático. Por quê? Porque gravou numa região do cérebro chamada encéfalo, não é isso? O seu esqueminha cognitivo. Então a gente fala que virou um hábito. Tudo que vira hábito, eu não preciso refletir sobre. Quase que automaticamente eu faço isso. Então a criança adquiriu esse hábito. Agora passa um tempo depois, a mãe descobre que não, escovar o dente tem que fazer na posição vertical. A mãe vai chegar na criança, vai explicar para ela. Você acha que só a explicação vai mudar? Só explicar, você acha que muda esse hábito da criança? Não, acho que tem que não ter muda, a não é isso? prática. Então não muda por quê? Porque depende da prática. E a prática, é mais difícil, que eu tenho que pensar, puxa, eu estou fazendo, né, desse jeito, agora falar para mim fazer assim. Então, na hora que eu penso, então eu faço assim. Mas daqui a pouco o esqueminha cognitivo aparece lá, não é isso? Quando você está pensando, você está fazendo assim. O esqueminha antigo é esse aqui. Daí você volta. Então, suponha que você faz 3 vezes aqui e faz 20 vezes assim, não é isso? Então, isso vai dar um outro trabalho para essa mãe, para começar como se fosse de novo. E vai fazendo, quando isso atingir lá mais de 1000 vezes, vamos supor, então a criança vai adquirir esse novo hábito. Então, tudo relacionado com a alimentação é um hábito. Esse programa que a UNG possui, né, de Isso. tratamento à obesidade, gostaria que você comentasse um pouco sobre como é esse tratamento, tanto nos jovens, nos adultos, nas crianças também, e qual que é a importância desse tratamento gratuito para a sociedade. A gente tem um programa chamado PADAC, que ele é mais amplo, que envolve outros projetos, né? E um dos projetos é de obesidade. Então, mais ou menos uns 20 anos atrás, a gente tinha uma aluna do curso de psicologia que ela participou de um treinamento, né, para emagrecer, e na época parece que ela fez até uma cirurgia, naquela época. E ela conseguiu se manter magra. E ela tinha uma outra supervisora que trabalhava junto comigo no PADAC, que era a professora Clara, que hoje ela não se encontra aqui, ela mora em Poços de Caldas. Então, essa professora achou interessante, veio conversar comigo, e daí nós resolvemos começar um grupinho com uma experiência inicial. Daí, as próprias pessoas começaram a avisar que tinha um grupo aqui na universidade, e daí começou, esse grupo foi crescendo. Na medida que esse grupo foi crescendo, então ele começou só com a psicologia. Daí nós vimos que não, nós estamos na universidade, vamos usar os recursos, né? Então precisa da nutrição e precisa da educação física. E com o tempo, então, ele foi aumentando, então hoje também nós fomos melhorando os nossos procedimentos, estudando mais. Você tem uma ideia, por exemplo, eu tenho uma psicóloga americana, Judith Beck, que ela escreveu um livro, Pense Magro. E esse livro é a teoria que a gente usa, é a teoria cognitiva comportamental. Então a gente lida, como que se lida então com a obesidade? Eu tenho que saber então que a pessoa, ela mudou o seu jeito de comer, não é isso? E esse mudar o jeito de comer, criou no cérebro um esqueminha que a gente pode chamar de esqueminha de obesa. Então a gente vai ter que trabalhar com esse esqueminha de obesa e criar um outro esqueminha lá ou atualizar esse esquema para magro, não é isso?
E para a gente fazer isso, então é como se eu estivesse fazendo repetições, né? Repetições de um padrão de comportamento. Mas eu tenho que compreender o comportamento, não é isso? E depois eu vou fazer repetições. Vamos supor assim, a gente vai, então nós pegamos o quê? Nós pegamos uma sequência de padrões de comportamentos, segundo esse modelo cognitivo, que o objetivo é criar o esquema cognitivo, não é isso? E eu tenho que saber também que eu tenho alguma coisa no ambiente que influencia. O que influencia? Então, são as características do ambiente, as condições do ambiente e as coisas que acontecem no meu comportamento. Então, supor assim, que uma mãe, se ela mostra para a criança algumas coisas agradáveis, que a criança gosta de comer, é fácil. Mas tem alguma coisa que a criança não gosta, como é que a mãe vai ensinar? A mãe vai fazer um pareamento de uma coisa que a criança não gosta com uma coisa que ela gosta. Tá? O que vai ocorrer? Depois que você terminar de comer isso aqui, então você tem o seu pedacinho de chocolate. Ou você tem a banana que você gosta, ou a mexerica que você gosta. Então você come isso aqui primeiro. Então o que ela vai fazer? Suponha que a criança não gosta de verdura. Então ela vai comer um pratinho de verdura e em seguida a mãe dá uma coisa que ela gosta. Então a gente chama isso de um condicionamento. Né? Então o que vai acontecer? Vai parear uma coisa que eu não gosto com uma coisa que eu gosto. Com o tempo os dois vão ficar agradáveis. Então é um condicionamento que a mãe vai fazendo com a criança. Está mudando o jeito alimentar dela. E ela pode, além disso também, ela pode reforçar socialmente a criança, dar um sorriso para ela, fazer um carinho nela. Então ela está fazendo uma associação. Então ela está ensinando então a criança a comer, né, de um jeito técnico. Né? Então imagina, se uma mãe que ensina a criança a ficar em pé, a caminhar, a pentear o cabelo, escovar o dente, fazer isso, a mãe tem todas as condições de ensinar a criança a comer de outro jeito. Né? Então, se eu comecei a comer errado, agora eu aprendi a comer correto. Para isso, então, a gente tem algumas pesquisas que mostram alguns passos para a gente fazer isso. Né? Vamos supor assim que a pessoa que ela come mais que o necessário, muitas vezes é uma pessoa ansiosa. É ansiosa, né? Porque ela tem que encher o copo. Tá? Então, tem que comer rápido para me encher o copo. Então, esse comer rápido está ligado com a ansiedade. Então, a gente começa uma coisa bem simples, por exemplo. Então, suponha que tem o prato aqui na frente, não é isso? O prato na frente, e aí, naturalmente, a gente faz o prato e já começa a comer. Então, vai treinar a criança, o próprio adulto, a relaxar antes de comer. Então, vai dar instruções. Nunca comer quando estiver tenso. Se você comer tenso, você não está pensando muito no alimento, você come muito rápido. Seu objetivo é só não é saciação, é só encher o estômago, não é isso? Então, sentou, o prato está aqui na mesa, então você vai contar até 4 lentamente. Por que contar lentamente? Porque a quantidade de oxigênio e gás carbônico que sai, não é isso? Cada vez que você solta o ar, inspira, você vai fazendo um equilíbrio entre oxigênio e gás carbônico, então para você se relaxar. Então, suponha que você conta lentamente até 4. E daí que você vai pegar um bocado e levar na boca. Na metade do prato, você dá mais uma paradinha também, conta até 4, não é isso? Agora, quais características mais que a gente precisa lidar? Vamos supor assim uma coisa meio simples, soltar o talher. Por que uma pessoa não solta o talher? Ansiedade. Então, na hora que você levou um bocado na boca, então vem um pensamento assim, puxa vida, né? Para que eu vou ficar perdendo tempo? Enquanto estou mastigando, já estou preparando o próximo bocado. Então, não solta o talher. O que vai ocorrer? Se ela soltar o talher, com certeza vai demorar mais um pouquinho a sua refeição. Outra coisa, se ela, na hora que ela colocar um bocado na boca, ela começar a mastigar, ela pensar no alimento. Para mim pensar no alimento, eu não posso ter coisas muito à minha volta. Então, suponho que eu estou sentado aqui e está com a televisão na minha frente. O que eu estou fazendo? Eu estou comendo e estou pensando lá no que está passando na televisão. Então, minha atenção sai do alimento e vai para a TV. Então, é como se eu comesse de uma forma inconsciente, né? Não estou sabendo o que eu estou comendo. Então, eu vou só encher o estômago. Então, o ideal é que a gente fala assim, a hora de comer é só comer, não faz outra coisa. Está conversando com alguém, tudo bem, né? Mas se não é ficar no joguinho, ficar nisso, naquilo, no computador, né, e se comendo. Então, você tem que acabar se distraindo, isso, né? Isso. Não acaba pensando não na sua saciedade, né? Exato, exato. Comer até, isso, como até o pessoal encher. fala, até encher, né? Porque a sua expectativa não está em relação ao alimento que você está comendo, mas está em relação mais a encher o estômago. E daí você perde aquela noção de fome, né? Fome e saciedade. Então, é um treino que você faz assim para a pessoa começar a prestar atenção no alimento. Tá? Então, presta atenção no alimento. Pensa assim, muitas religiões falam, né, que o alimento é sagrado e tal. Tá? Então, o que ocorre? Quando você está prestando atenção no alimento, você vai mastigar mais. Então, outra coisa que a gente vai dando a dica. Então, você tem que mastigar o alimento até ele ficar totalmente triturado, com uma pastinha na boca. O que vai acontecer?
para os carboidratos, na boca já tem uma enzima que ajuda já a começar o processo de digestão. Isso. E quando você coloca esse alimento no estômago, não é isso? Ele vai descer de forma mais suave. E quando vem os pedaços, ele desce até arranhando. Não é isso? Então vai facilitar a sua digestão. Se você come também nos horários corretos, então você vai também criar um outro jeito de lidar com o alimento. Então, se bem que a criança colocou o bocado, ela mastiga, não tem nada na frente, não tem jogos, não tem nada, então ela está com a atenção voltada para o alimento. Se ela pegar, eles geralmente, o pessoal de nutrição, então eles falam para não ingerir líquidos, né, enquanto bebe, enquanto está no almoço, não é isso? Por quê? Porque se mistura também. Imagina se pensar numa concentração, né? Você tem alguns tipos de química no seu estômago, se começar a colocar muito líquido lá dentro, então vai diminuir o nível de concentração para ajudar na digestão. Então, se não tem jeito, está muito habituado, coloca só meio copo. E quando você colocar um gole de líquido na boca, um refrigerante, alguma coisa, não coloque junto com o alimento. Coloque só o gole, mistura na boca, mistura com a saliva e depois engole. Então seria um jeito mais adequado de fazer, não é isso? Então imagina, só o fato da pessoa começar, né, a mastigar mais, não prestar atenção em outras coisas, com certeza ela vai dar mais atenção para o alimento e daqui a pouco ela começa a sentir que o cérebro vai mandar uma informação nisso, é que está saciada. É isso. Agora vem alguns pensamentos que são sabotadores, né, que é colocado nesse livro de Judith Beck, em outros livros que falam nessa área. Então, o pensamento sabotador significa que ele vai influenciar no seu comportamento. Tá? Então, vamos dizer, na hora que você está mastigando o alimento, devagar, havia um pensamento assim, olha, você tem que fazer alguma coisa. Está muito lento, assim não vai, come mais rápido, não é isso? Vamos supor, na hora que você vai lá colocar os alimentos no prato, então está na sua frente, então você não tirar as panelas da sua frente, então na hora que está diminuindo o alimento, você fala que está completando. Entendi. Então, diminuiu o arroz, estou completando. Diminuiu o feijão, estou completando. Então, um pensamento sabotador que fala que está completando. Só que para você diminuir esse pensamento, então não deixar as panelas sobre a mesa. Então, deixa fora da mesa. E daí que caso chega a pessoa a levantar e acaba saciando mais. Né? Isso. E também para ter na mente que ela está repetindo agora, não está completando, ela está repetindo. Imagina assim, eu vi um documentário lá mostrando o senhor obeso, ele está na frente da geladeira e lá tem um pote de meio quilo de sorvete. Ele na frente da geladeira, então ele pega um bocado, pega mais um bocado, né? E daqui a pouco ele consumiu todo o pote. E daí na mente dele ele fala assim, puxa, eu nem percebi, porque estava em pé. Agora se ele está sentado, ele vai levantar de lá para pegar duas bolas na geladeira, senta de novo, vou pegar mais duas, então ele está vendo que ele está repetindo. Mesmo no caso das panelas. As panelas, esse meio tempo faz com que ele já fique saciado. Já fique saciado também, que vai mais devagar. Mesmo no caso das panelas em cima da mesa. Para você levantar e pegar outra quantidade de comida lá no fogão, você também está, vendo que você está repetindo, não é completar. Então tem muitos pensamentos que são sabotadores que vai levar a pessoa a comer errado. Então, professor, queria agradecer a sua presença aqui, ter explicado para o nosso público, né, essa porcentagem também, e dando algumas dicas para como se alimentar melhor. Gostaria de deixar o seu contato do programa, né, do PADAC? Sim. Então, nós temos alguns grupos do PADAC que eles funcionam aqui na Universidade de Guarulhos, Itaquá, Arujá, não é isso? Então, basicamente, esses programas eles vão visar o que? Eles vão visar, então, ensinar a pessoa a comer de uma forma correta. Então, nós temos a nutrição, que vai lidar com a parte da alimentação, e a educação física, que vai lidar com a atividade física, não é isso? A pessoa ela pode se inscrever, que as inscrições vai até dia 1º de setembro. Pode se inscrever através do telefone 2475-8300. Ou então através do e-mail padac@ung.br. Então, padac@ung.br. Muito obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço a oportunidade. As portas estão abertas para você voltar aqui para a gente bater mais esse papo. Obrigado, eu que agradeço. O Espaço Comunidade de hoje fica por aqui. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, ligue para nós, 2464-1796, ou envie um e-mail para tv@ung.br. Esse e outros programas você encontra no nosso canal do YouTube. Até semana que vem. Tchau!